Boa noite a todos. É um grande prazer que eu estou aqui nesta noite, participando desta enorme festa. Todos precisam de paz na alma, né? Todos nós precisamos de paz na alma e por isso que buscamos a casa espírita. O moçambicano, escritor atual, Mia Couto, ele nos fala alguma coisa bastante interessante quando ele nos diz que o homem, para adentrar a modernidade, ele precisa se despojar, tirar de si 7 sapatos sujos. 2 deles serão alvos das nossas reflexões nesta noite. Quando ele nos fala que o homem deverá tirar de si o sapato sujo, a ideia de que somos sempre as vítimas, os culpados são sempre os outros. É um sapato sujo que precisamos nos despojar. E um outro sapato sujo que ele também nos traz é a passividade em relação à injustiça. Vejamos que se estamos buscando paz na alma, precisamos trabalhar dentro de nós o conceito de justiça de Deus. Porque quando vivemos conforme as leis divinas, obviamente que sentimos paz. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele nos fala claramente que o Código Penal da vida futura pode ser resumido em 3 princípios. Nos diz ele: o sofrimento é inerente à imperfeição. O segundo princípio que Kardec nos traz é: toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. E o terceiro princípio que Allan Kardec nos traz é: podendo todo homem libertar-se das imperfeições, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a felicidade futura. Vejamos que os 3 princípios do Código da Vida Futura se resume na questão imperfeição. O centro dessas questões, desses princípios, são as nossas imperfeições. E as nossas imperfeições nos trazem a falta da paz. E por que somos imperfeitos? Muitos acreditam que os anjos foram criados perfeitos. E ficamos questionando: por que nós não fomos criados perfeitos? Seria muito melhor, porque nos evitaria uma série de questões, as dificuldades do momento, as lutas que estamos travando, os sofrimentos. Porque se os sofrimentos são inerentes às imperfeições, obviamente, se deixarmos de ser imperfeitos, seremos felizes. E por que somos imperfeitos? E o próprio Kardec estuda isso no Livro dos Espíritos, quando nos fala, quando os benfeitores nos trazem, que nós fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, sem saber. Não sabíamos nada, lá nos primórdios. E a partir dali começamos a viver as experiências na carne. E nessas experiências fomos nos desenvolvendo, tanto intelectualmente quanto moralmente. Só que a base do nosso desenvolvimento moral tem a parte intelectual. É o intelecto que desenvolve o lado moral. E isso por uma questão bastante simples e tranquila. Vejamos que no simples divisão de uma coisa, se tivéssemos um bolo enorme aqui e fôssemos dividir para todos nós, dividiríamos em partes iguais. Mas por que em partes iguais? É um sentimento de justiça, partes semelhantes para cada um aqui presente. Mas
Será que isso é o mais justo? Por não conhecermos cada um individualmente, dividiríamos em partes semelhantes. Mas quando vamos dividir alguma coisa entre 3 pessoas, 3 filhos que nós conhecemos, nós dividimos em partes iguais? Ou nós, por conhecermos cada um deles, já fazemos as divisões de acordo com cada um daqueles indivíduos? Então o sentimento de justiça já se modifica quando nós passamos a conhecer o outro. Como agir em relação ao próximo, ao semelhante. Então, na medida que eu desenvolvo o meu intelecto, a minha condição de raciocínio, eu já faço a minha justiça ser de uma determinada maneira. Só que a partir do momento que eu decido alguma coisa, a repercussão desta coisa já tem uma conotação moral. Imaginemos, por uma hipótese absurda, se estivéssemos numa ilha perdidos com um outro companheiro. Aparecemos numa ilha e o tempo vai passando, nós começamos a ficar com fome, desesperados, e de repente, por uma questão divina, eu vou sair e encontro um pedaço enorme de pão. Uma hipótese absurda. Pronto. A solução dos problemas. Encontrei um enorme pão, eu tenho um companheiro comigo. O que eu vou fazer com esse pão agora? Eu vou dividir esse pão com o meu semelhante, porque nós dois estamos ali passando fome. Qual o tamanho dessa divisão? É na metade? Muitos vão dizer, nós vamos dividir 50% para cada um. Mas por que isso é o justo? Ele pode ser bem gordinho, a fome dele ser maior do que a minha. Se a fome dele for maior do que a minha, talvez seja mais justo eu dividir um pedaço maior para ele do que para mim. Mas não, eu tenho mais fome, talvez eu dê um pedaço menor para ele. Então vejamos que todo esse tipo de raciocínio, qual o tamanho do pedaço que eu vou entregar para o meu semelhante, é um raciocínio intelectualizado. Logicamente que hoje o lado moral já pesa nessa divisão, mas a base da minha justiça tem o lado do que eu devo fazer. A partir do momento que eu entrego aquele pão ao outro, ele passa a sentir, puxa, eu tenho muito mais fome do que esse pedaço de pão, e fica chateado comigo. Ou o contrário, ali tem a repercussão moral, o ingrediente moral, porque eu posso intimamente nos dizer assim, eu poderia ter dado um pedaço maior e não dei. Olha a questão moral em mim. O Camilo, benfeitor Camilo, fala que nós fazemos uma autoimpressão no livro Amor e Justiça, Justiça e Amor. Uma autoimpressão, onde está ali a conotação das minhas intenções, do porquê de eu ter tomado uma certa decisão. Aquilo fica impresso em mim, para que a justiça divina se propague dentro de mim. Então vejamos que toda a base da justiça é a minha decisão. Nós, quando estudamos justiça, a gente sabe que justiça tem a ver com direitos, tem a ver com direitos respeitados. E aí a gente vê como as visões nossas se confundem nessa questão, porque eu acho que a pessoa tem certos direitos sobre mim e o outro acha que não tem. Quando eu me dirijo a alguém de uma forma ríspida, ele pode falar, por que você está falando assim comigo? Você não tem este direito. Mas onde está a linha do direito? Eu acho que eu tenho o direito de falar assim com você porque eu sou seu chefe. Mas só porque você é meu chefe, você não tem direito de falar assim comigo? Vejamos que essa linha do direito é tênue e se baseia no raciocínio. Até que ponto eu posso fazer isso para não infringir os direitos dos outros? E nessa dificuldade que temos é que geramos os nossos sentimentos. Porque quando temos os nossos direitos atingidos, o que eclode em termos de sentimento dentro de nós? Nós ficamos injuriados, nós ficamos melindrados, ficamos chateados até o ponto que enfurecidos. Ou seja, nós graduamos o sentimento que temos em relação ao sermos atingidos
nos nossos direitos. Então esta linha é bastante tênue, a questão da justiça. E nós queremos ter paz. E a paz é fruto da minha melhor decisão em relação aos direitos dos outros. Porque a partir do momento que eu infrinjo, eu ultrapasso, eu violo, o outro se sente incomodado e eu também não me sinto bem. E aí começam os problemas oriundos dos nossos comportamentos, das nossas relações humanas. Tá claro? Então vejamos que, quando pensamos na questão justiça, temos que pensar nas relações humanas e nos direitos que estão envolvidos em cada um de nós. Vejamos que, quando falamos de justiça, envolve uma questão muito interessante que Kardec estuda, que é a questão espacial. Nós falamos, a pessoa que errou, ela vai para um lugar determinado, normalmente é o inferno, transgrediu as leis, a justiça divina. As pessoas que acertarem vão para um lugar determinado, é o céu. Mas vejamos que a justiça de Deus não tem um lugar, um local em que as pessoas serão felizes ou serão infelizes por terem agido conforme as leis divinas. Vejamos que o nosso planeta Terra, ele viaja no universo, juntamente com o seu sistema, a uma velocidade aproximada de 860 mil quilômetros por hora. A nossa Terra gira em torno do Sol numa velocidade aproximadamente de 107 mil quilômetros por hora. E gira no seu eixo numa velocidade de 1.500 quilômetros. Isso é a demonstração que a vida é dinâmica. E aonde ficaria o céu nessa velocidade? Um lugar estático, onde hoje as pessoas já estudam os multi-universos. O buraco negro talvez seja a passagem para um outro universo. Então, onde se localiza o céu? Onde não existe um ponto central, não existe uma localização, onde nós estamos mergulhados no universo infinito que nós não conseguimos ainda conceber e imaginar. Então, os Espíritos nos falam que céu e inferno é uma condição interna da criatura humana. Nós estamos vivendo hoje num céu ou no inferno ou num purgatório, não queiramos, dependendo do nosso estado interno. Senão nós estaríamos colocando os benfeitores espirituais que atendem a Terra, o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, ele está vivendo no inferno, porque a Terra não é um lugar maravilhoso. Mas ele vive no céu, porque ele é um espírito de luz. Porque céu é algo interno, não é algo externo. Mas nós, por um atavismo, nós queremos localizá-lo. Nós vamos para o céu. Nós adiamos as coisas. Quando que nós vamos para o céu? E hoje você está onde? Hoje nós já estamos no céu, já estamos no inferno. Nós não iremos para lugar nenhum. Nós vamos continuar no céu ou no inferno. Na realidade, nós estamos vivendo uma situação ainda de mudanças. E não podemos estar ainda nesse céu. Não temos a paz necessária para estarmos no céu interno. Mas estamos buscando conquistar essa paz que nos trará este céu interno. Então vejamos que justiça não tem a ver com localização, um local é céu, um local é inferno, não. Tem a ver conosco, como nós agimos em relação às leis do Criador. É a dimensão espacial da justiça divina. Quando então podemos mergulhar um pouquinho na dimensão temporal da justiça de Deus. Nós falamos de eternidade como se fosse uma coisa bem simples. Nós somos espíritos eternos. Eternos. E já estamos cansados às vezes. Nós somos espíritos eternos. Eternidade. Não teremos fim. Isso é muito louco ainda para a nossa mente. Mas é ao mesmo tempo um estímulo a sabermos que tudo poderá ser resolvido ao longo do tempo.
Então a gente começa a pensar, o que vem a ser o tempo? O que é o tempo para nós? O que é o tempo? A ciência moderna estuda essa questão temporal e nos fala claramente que o movimento interfere no tempo. Na medida que nós nos movimentamos, nós mexemos na questão temporal. Daí a teoria de Einstein, né, a teoria da relatividade geral, que demonstra claramente que na medida que você vai andando numa velocidade muito grande, você interfere no tempo de forma direta. E a ciência moderna já conseguiu comprovar isso através do relógio atômico. É tão interessante essa questão do relógio atômico, a gente não imagina as coisas. Mas 1 segundo dentro de um relógio atômico, para ele perder 1 segundo, ele leva 100 milhões de anos. Não é o nosso relógio aqui, que daqui a 2 meses ele já perdeu 1 segundo. O relógio atômico leva 100 milhões de anos. E em cima desse relógio atômico, que foi comprovada a teoria de Einstein em relação à questão temporal, em que eles colocaram um avião para um lado e um avião para o outro, e eles constataram que quando voltaram, o tempo desse relógio atômico estava modificado. Como demonstração que há uma interferência do movimento em relação. Aí a gente consegue imaginar e conceber por que o espírito transita no universo. Qual é a velocidade do espírito? É a velocidade do pensamento. E qual é a velocidade do pensamento? É instantânea. Então para ele passa a não existir tempo e nem espaço, porque essas coisas são modificadas em relação à condição do espírito. E isso tudo tem a ver com a justiça de Deus. Tem a ver com a justiça, porque nós não podemos conceber que espíritos luminares como Jesus tivessem submetidos a esse tempo da terra, do tic-tac do relógio. Imaginemos, a terra tem 4,5 bilhões de anos. O Cristo esteve na sua formação. Se ele tivesse um relógio na parede do quarto dele, esperando chegar até hoje, eu acho que seria um verdadeiro inferno, uma provação ferrenha. Se nós não conseguimos ficar 20 minutos numa fila de banco, imaginemos se os benfeitores da humanidade fossem regidos por esse tempo nosso. Então não faz sentido algum existir o tempo para Deus. Por isso que Deus é o presente, é o eterno presente. Não tem passado, não tem presente, nem futuro, é uma coisa só. E a gente consegue entender isso pela própria ciência, quando eles matematicamente conseguem mostrar que eles conseguem visualizar o nosso passado. Puxa, mas isso é intrigante. Não importa, isso são leis. Eles conseguem visualizar o nosso futuro, são leis. E a gente consegue então desenvolver a fé dos benfeitores espirituais, que nos trazem essas informações que muitas vezes nós ficamos intrigados. Como é que pode acontecer dentro dos nossos parâmetros humanos? Então, a questão temporal tem tudo a ver com a justiça divina. E o benfeitor Benedita Maria nos traz 2 lições a respeito do tempo. São 2 mensagens. Como nós usamos o nosso tempo? O que nós temos feito do nosso tempo? Esse tempo humano que nos rege ainda, é o tic-tac do relógio, mas ainda precisamos dele. Somos regidos por ele. E ninguém se cansa. Todo dia nós acordamos, nós tomamos café, nós almoçamos, nós jantamos, nós dormimos. Todos os dias é o tic-tac do relógio. Acordar, tomar café, almoçar, jantar, dormir. É o tic-tac do nosso relógio da Terra. Se fôssemos transportados para um outro mundo, em que o tempo lá fosse diferente, teria outra percepção. Então percebamos que esta questão temporal tem a ver com cada um individualmente. Quando estamos passando por um sofrimento, parece que não tem fim. É a percepção de tempo. Quando estamos muito alegres, parece que são as férias, né? As férias passam no segundo.
O meio da semana demora a chegar, o fim de semana passa rápido. É a sensação de tempo. Passa rápido. E nós somos regidos por essa condição o tempo todo. Daí, um dos sofrimentos dos espíritos é acharem que o sofrimento não tem fim. Não tem fim. É eterno. Eu vou ficar sofrendo aquilo até quando? Quando que vai terminar? É a sensação temporal que não terá fim. Então, a justiça divina tem um ingrediente temporal, tem um ingrediente espacial, mas tem um ingrediente importantíssimo de dissolução dessas questões íntimas que nos trarão paz, que é a questão do perdão. O perdão. O perdão é algo que nós falamos costumeiramente. Temos que perdoar o próximo. Perdoa, ele vai te dar perdão. A extrema-unção, a gente pedia perdão na época das indulgências. O perdão. O que é o perdão? Ele é muito mais íntimo do que a gente imagina. Jesus nos diz na oração dominical: Pai, perdoai-nos as ofensas, assim como perdoamos os nossos, aqueles que nos têm ofendido. A condição do perdão. Ele nos perdoa se eu perdoar. Mas nós nunca paramos para pensar por que nós pedimos perdão a Deus? Por que nós pedimos perdão a Deus? Essa é a questão. Vejamos que Deus, nós falamos que o perdão nos liberta. O perdão liberta aquele que faz, que dá o perdão. Deus já é livre. Por que Deus nos daria o perdão? E por que nós pediríamos perdão a Deus? Nós infringimos alguma coisa indiretamente a Deus? Vejamos que nós precisamos perdoar o outro para sermos perdoados pelo Criador. Mas e se o outro pedir perdão diretamente a Deus? Porque eu pedi perdão a Deus, Ele vai me perdoar. O outro também pede perdão a Deus. Todo mundo pedindo perdão a Deus. Quem vai perdoar quem? Então reparemos que o perdão é algo muito mais interno do que externo. Nós falamos assim: vamos dar o perdão. Eu gostaria de receber o perdão. Quando alguém nos dá o perdão, o que a gente carrega? A pessoa embrulha o perdão e nós carregamos aquele perdão? Quando nós damos o perdão a alguém, o que ele leva? Ele leva o perdão como? Numa caixinha de presente? Como é que é isso que acontece? Então vejamos que nós podemos pedir o perdão a uma pessoa, a pessoa falar: eu te perdoo. Aí eu falei: ele me perdoou. E no íntimo dele ele não perdoou nada. Então ele deu ou não deu perdão? Só porque ele falou? Eu posso dizer para o outro: eu te perdoo, e no fundo eu fico ainda melidrado. Eu perdoei ou não perdoei? Ele carregou o perdão? Então vejamos que perdoar, o perdão, é um processo interno individualizado. É um processo que nós fazemos dentro de nós mesmos, tanto no ato de dar quanto no ato de receber. Somos nós que realizamos o processo perdão. Quando eu perdoo, eu dou perdão simbolicamente, é que eu diluí dentro de mim todos os elementos que geraram o problema da necessidade do perdão. Quando eu peço perdão e o outro diz ou não diz que me perdoa, eu tenho que trabalhar dentro de mim todos os elementos que me fazem pedir perdão ao outro. São esses elementos que dissolvem os problemas. São esses elementos que caracterizam o perdão. Quando eu infrinjo, violo, ataco os direitos dos outros e ele fica chateado comigo, eu careço do perdão dele.
E se ele não quiser me perdoar, como é que eu vou tratar essa questão? E se ele evoluir, eu faço alguma coisa, ele evolui e eu fiquei aqui com um problema. Eu preciso dele diretamente para trabalhar a questão do perdão? Então vejamos, quando nós crucificamos Jesus, e se nós precisássemos da presença direta do Cristo para conseguir o perdão dele. Então o trabalho que fazemos é dentro de nós, não é externo. Daí, Allan Kardec nos traz algo bastante interessante. Quando ele nos fala que para anularmos as nossas imperfeições e as suas consequências, temos que ter três condições. Três condições. Primeira delas, e não é em ordem, mas são três condições, é o arrependimento. É o arrependimento, que é bem diferente do remorso. A pessoa pode estar com um remorso, mas não se arrepender. Porque o remorso é porque deu errado aquilo que eu fiz. Mas não necessariamente eu estou arrependido. Não necessariamente. O arrependimento é a constatação de um erro. A conscientização de que erramos. É bem diferente. Só que para chegarmos ao arrependimento, normalmente estamos sofrendo. Porque ninguém se arrepende se estiver feliz. Fez algo errado, está feliz, vai se arrepender de quê? Nós começamos a desejar o arrependimento, que vem antes até o remorso, que nós falamos assim: estou sofrendo, até que uma hora eu chego à conclusão que eu errei. Aí se dá o arrependimento, mas o arrependimento não dissolve o sofrimento, que é a grande questão. Ela gera expiação, conforme Kardec, que é a segunda condição, a expiação, mas é um sofrimento com a esperança de chegar a um ponto final. E nós somos assim. A gente acha que se arrependeu, acabou o problema. Eu estou te pedindo perdão, eu me arrependo. Aí a pessoa, pronto, esquece. Não é assim. Tudo bem, eu te perdoo, mas você precisa reparar o que você fez. Então, o processo finda quando nós reparamos o problema causado pela nossa imperfeição. Essa reparação é que traz de nós a dissolução de fato dos problemas que acarretamos. Então, neste momento, nós atingimos o perdão. Então, pedir perdão a Deus é simbólico, é nos nutrirmos de força para podermos gerar o arrependimento, a expiação e a reparação. Porque senão, conforme o próprio Allan Kardec nos fala, o perdão seria uma graça e não uma anulação dos problemas. Então a reparação é que finda o processo do perdão. E a reparação se dá nos dois sentidos. Porque quando estamos melindrados com os outros, fomos ofendidos, eu tenho que reparar em mim aquele sentimento de imperfeição. Não é, o outro tem que reparar o dele, mas nós temos que reparar o nosso. É o sentimento que eu tenho, que eu estou melindrado, que eu odeio, que eu estou magoado. Eu tenho que reparar isso, porque isso não faz bem. Se isso não faz bem, gera problemas. Se gera problemas, eu tenho que reparar. Então a reparação sempre se dará dentro de nós, nos dois sentidos do perdão, do dar e do receber. Daí precisamos amadurecer essa questão, entendê-la de forma um pouco mais íntima e não externa, porque desejamos sempre as coisas de forma externa, mas na realidade elas se dão na nossa intimidade, a questão do perdão. Vejamos, e o que fazer então para conquistarmos isso? Olhar para dentro de nós mesmos. Quando Jesus nos fala que bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados,
é a demonstração nítida de que nós precisamos perseguir ao máximo a questão da justiça. Ou seja, esse elemento que nos dará a condição de entendimento nítido do nosso agir na terra. Saciados, que estão buscando constantemente a justiça. E não é simples isso. Vejamos os nossos irmãos refugiados hoje na Europa, que estão adentrando a Europa, e aí isso gera o quê? No mundo, uma repercussão. E Miyakoto fala que nós deveríamos ter cuidado com a passividade com a injustiça. O que estamos fazendo com esta injustiça? Porque para eles que estão recebendo, o justo é não receber. Para nós que estamos aqui, aquilo que eles estão fazendo é injusto. E o que é justiça e o que não é justiça nessa situação? O que poderemos extrair de aprendizado nessa experiência? E muitas vezes ficamos pensando, aqueles irmãos estão passando por aquilo, porque no passado foram aquilo. A gente faz essas relações. O espírita é máximos, as relações e os vínculos do passado para traduzir os sofrimentos do presente. Mas o benfeitor Camilo nos fala uma coisa bastante interessante quando ele nos fala assim, e nós nunca paramos para perguntar por que esse sujeito, essa pessoa está sofrendo ao nosso lado. A gente quer saber porque ele está sofrendo, porque ele fez no passado, foi o povo também. Mas e o que nós fazemos em relação a ele que está ao nosso lado? Por que ele está ali? Por que nós estamos vivendo numa sociedade nesse quadro atual? Por quê? É porque eles foram pessoas do passado que fizeram. Bem, e aí? O que muda isso para nós? Nada. Agora, o que muda para nós quando pensamos, por que eles estão nesse quadro nosso da sociedade atual? Qual o meu papel nessa sociedade? O que eu devo fazer para tentar dirimir isso? Então isso é de foro íntimo. Cada um de nós tem um sentimento de justiça que deverá ser desenvolvido na medida que vai trabalhando a sua intimidade, vai estudando, vai lendo, vai pensando, vai analisando as situações e colocando-se nela de um trabalho de empatia para perceber que precisamos muitas vezes nos sensibilizar pelas situações dos outros como forma de aprendizado para o nosso próprio crescimento. Isso é um processo contínuo. Todos os dias nós temos a capacidade do exercício da justiça. Todos os dias. Quantas vezes nós passamos indiferentes a alguém na rua que está sofrendo porque nós achamos que o correto é passar indiferente. Mas tem um outro irmão que passa que não é indiferente. São sentimentos de justiça diferentes. Uns ficam mais sensibilizados, outros ficam menos. Bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus, conforme Jesus. Perseguidos por amor à justiça. Aí nós imaginamos que nós seremos perseguidos, alguém vai nos agredir? Não! É bem-aventurado porque a pessoa já tem amor à justiça. Não é exatamente porque é perseguido, mas porque já desenvolveu amor, por isso que ele é perseguido. Se ele desenvolveu amor pela justiça, é porque ele anda conforme as leis de Deus. E ele é bem-aventurado porque ele já desenvolveu a paz, que todos nós necessitamos bastante. Então essa busca por nossa intimidade é imprescindível para desenvolvermos essa capacidade de tomarmos uma decisão na vida de forma mais correta com os princípios de justiça. Porque é um processo rápido, é um processo que muitas vezes nós não nos damos conta. E não é uma coisa grave. Às vezes, ao nos colocarmos perante uma situação, ali nós demonstramos claramente o nosso sentimento de justiça. Claramente. Mas isso é um processo que deveremos realizar costumeiramente. Quando nós percebemos os nossos governantes e que nós somos atingidos
de uma forma direta ou indireta, nós os perdoamos? Vejamos que o Cristo nos pede para amarmos ao próximo como a nós mesmos, e coloca os inimigos separados. Ou é o próximo, mas o inimigo está dentro do próximo. Vejamos, amar ao próximo como a nós mesmos e amar os inimigos. São duas opções, o próximo ou o inimigo. A grande questão é que o sentimento que eu tenho pelo inimigo, às vezes eu tenho por uma pessoa que eu amo. É igual. Então a gente percebe o seguinte: quem são os nossos inimigos? Aí a gente já imagina as pessoas da sociedade que fizeram o mal. Mas quando eu nutro um sentimento de chateação com um amigo, esse sentimento é de quem? É de relação ao que é um amigo? Ou é ligado ao também um inimigo? Então a gente começa a notar que nós transitamos por amigo e inimigo o tempo todo, dependendo do momento. Os nossos governantes, que nós não conhecemos diretamente, e que mexem com a nossa existência. Quando nós ficamos assistindo um jornal, aquilo tudo, e a gente fica injuriado, esse sentimento é por um amigo ou por um inimigo? Talvez seja por um inimigo. Então eles são inimigos nossos, nós temos que amá-los. Mas muitas vezes isso é no momento. Então a pessoa que nós amamos, tem hora que eu fico chateado, ele parece que é um inimigo, eu tenho que amá-lo, ele volta a ser um amigo, e assim sucessivamente, e vamos transitando o nosso sentimento. Então não existe uma classe de inimigos e uma classe de amigos. Existem os sentimentos que nós nutrimos o tempo todo pelas pessoas, e dependendo do sentimento que eu nutro, é um sentimento que eu nutro por um amigo, ou o sentimento que eu estou nutrindo por um inimigo, indiferente de quem seja aquela pessoa. E nós precisamos trabalhar isso o tempo todo, porque ali está o nosso sentimento de justiça. É a definição do que é o correto, do que é o errado, do que é o bem, do que é o mal, que mexe diretamente com a nossa capacidade de escolhas, o nosso livre-arbítrio. Mas na medida que desenvolvemos a nossa parte do saber, saímos daquela simplicidade, daquela ignorância, o nosso livre-arbítrio se torna mais condicionado ao acerto, porque nós o preparamos de uma forma natural para escolhermos sempre o bem. Quando estamos na dúvida, é porque ainda não definimos claramente a nossa escolha. Mas quando já internalizamos os conceitos, a escolha ocorre naturalmente. Então, obviamente, que nas nossas relações costumeiras, em que as pessoas se sentem agredidas, invadidas nos seus direitos, injustiçadas por consequência, muitas vezes nós não temos essa definição clara de nós, de como atuar com o próximo. E nem nos preocupamos em desenvolvermos essa sensibilidade, que requer o estudo contínuo para adquiri-la. Não é algo que a gente vai adquirir sem fazer um esforço. Nós precisamos nos esforçar, trabalhar no mundo íntimo, raciocinar, refletir. O nosso conhecimento, ele é fruto da nossa ação mental. E quando a gente começa a trabalhar a ação costumeira, nós internalizamos aquele conceito. Por isso Jesus nos fala o seguinte, quando Pedro lhe pergunta: deveremos perdoar 7 vezes? E o Cristo fala: perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, a repetição continuada de um conceito até que ele seja internalizado e se transforme na nossa condição natural. É o processo. Como nós não precisamos muitas vezes ser agredidos, nós poderemos refletir nos livros e, através da nossa reflexão mental, criar o exercício do comportamento e transformá-lo numa coisa natural. É o processo de desenvolvimento de todos nós.
Se queremos paz na alma, a paz é conquistada através da ação. Parece um paradoxo. A gente pensa em paz, o cara sujeito deitado, quieto. Paz é ação, é trabalho ingente, hercúleo, forte, o tempo todo. É agitação. Paz é agitação. O universo é paz. E os planetas se locomovem numa velocidade cósmica. Isso é paz. E a gente quer paz da praia, sentado na praia no sol. Isso também não é paz, é ser torrado. Isso é o inferno, porque nós ficamos ali sendo torrados, miolos. Que paz! Às vezes a gente olha aquele quadro na televisão, que é uma coisa interessante, aquele lugar paradisíaco, lindo, com uma pessoa famosa normalmente, aquele iate, a gente fica invejando, babando. Aí a gente nunca se dá conta, porque aquilo é uma imagem, que aí pode ter pernilongo, muito pernilongo, uma água salgada, o sujeito está com uma sal no corpo, coçando o tempo todo, mas para a foto, está naquela paz, com aquela bebida na mão, e a gente invejando o inferno que a gente não sabe. Então percebamos que a vida, ela não é isso. Paz não pode ser isso. Nós carregamos o nosso inferno onde estivermos. Essa fuga para os locais onde achamos, na Europa, hoje não tem nem lugar no mundo, estava até conversando, a gente fosse pedir para nascer num lugar mais tranquilo, não sei aonde, porque não existe hoje. Mas um tempo atrás dizia, né? Vamos nascer na Suíça, porque lá é mais tranquilo. Aí eu levo meu inferno para a Suíça. Derreto o gelo porque eu sou do inferno quente. Então vejamos que não é o local externo, somos nós que vivemos o inferno e que levamos até para os outros, coitado deles. Aí eu vou ganhar minha vida nos Estados Unidos, coitado às vezes deles lá, né? Nem pediram para eu ir para lá, eu estou inventando, estou levando o meu inferno para o local que eles acham que eu estou no céu. Então vejamos, e quem pediu para que a gente fosse para lá? Eu que estou me botando lá, colocando a força. Então vejamos que nós temos que ter a consciência que não é o local externo, somos nós, somos nossas atitudes, nossos comportamentos que definem o que nós somos intimamente. E como somos definidos intimamente, é o que nós sentimos. Nós sentimos. E o que fazemos para perseguir de fato essa paz? Paz é trabalho, e muito trabalho. Dr. Bezerra de Menezes está em paz, trabalhando muito, e está em paz, cheio de problemas, entre aspas, na cabeça, né? Os problemas da vida aí, para resolver os nossos problemas, os problemas deles são os nossos, em paz, porque ele é uma alma nobre. Onde o Dr. Bezerra de Menezes for, está o céu. Então somos nós, intimamente, estamos no céu e no inferno, não é o local externo. Agora, essa conquista íntima é que deveremos fazer. E essa conquista íntima se trabalha a justiça. Como está o nosso sentimento de justiça em relação à vida? Somos justos verdadeiramente? Quando nós vivemos num sistema altamente injusto, que nós já sabemos que é, e precisamos viver com justiça num processo injusto, mas nós deveremos fazer o máximo que pudermos através do nosso exemplo de justiça para mudar o mundo. O mundo ainda é bastante injusto, porque os homens ainda são injustos, e nós fazemos parte deste mundo, porque somos também injustos, nos graus diferentes, mas somos ainda. Agora cabe a cada um de nós fazer essa avaliação interna e a partir daí trabalhar o que pode melhorar na sua intimidade. Por isso o reino de Deus está dentro de nós, conforme Jesus. Ninguém vai encontrá-lo fora, nas aparências externas, ele está ali ou lá, não. O reino de Deus está dentro de nós. E as leis de Deus estão na nossa consciência, dentro de nós. A nossa consciência é que nos dará o
de ajuste no nosso sentimento de justiça, a nossa sensibilidade para as coisas da vida. Quantas vezes nós ouvimos um drama externo e nos sensibilizamos? Quantas vezes? Quantas vezes nós não sentimos nada com as situações dos outros? Nós falamos da fome, nós falamos das diversas faces da violência, conforme o próprio Espírito Camilo nos traz no livro Justiça e Amor, as diversas faces da violência. A violência da falta de moradia, do desemprego, do analfabetismo, da falta de assistência à saúde. Quantas pessoas sofrem essa violência de quem? Quem é o culpado por essa injustiça? Não, são os outros, é o governo. É todo mundo, nós não somos. Nós somos, sim. Fazemos parte disso tudo. Está do nosso lado. E isso se dá por causa do nosso sentimento ainda de injustiça. Se ainda carregamos isso, é o medo extremo das condições sociais. Tem gente que não quer mais sair na rua por causa da violência. Não podemos ter esse tipo de medo. Quando nós tememos uma coisa da sociedade, não vamos ser negligentes, é diferente. Mas o temor exacerbado, ele mostra claramente que nós somos os artífices daquilo. Porque não pode ser. Eu não posso deixar de viver, cumprir o meu papel na sociedade, conforme as leis de Deus, porque estou com medo de ir à rua. Porque está muito violento, está tudo violento. Aí a gente vai, eu fico dentro de casa. Tudo bem, você não quer violência da rua, fica dentro de casa assistindo televisão, lutas de MMA, vendo coisas só de violência. Eu não quero a violência da rua, mas dentro de casa eu permito que essa violência entre e que me locupleta e que me ajusta à violência externa. Aí eu saio na rua, sou assaltado. Atraiu? Lógico que atraiu, mas como? O que você vê na televisão? Como é que você está usando o seu tempo? Não é deixar de ver televisão, mas é distribuir o seu tempo, esse tic-tac do nosso relógio diário, com atividades enobrecidas, porque quando adentrarmos o mundo espiritual, nós seremos aquilo que carregarmos desta vida, a nossa bagagem, a nossa estrutura espiritual, desenvolvida nessas atividades que estão entre esse tic-tac do relógio. O que nós fazemos com a nossa existência, com os nossos problemas íntimos, problemas interpessoais, intrapessoais, problemas de diversas montas, por causa da nossa forma de ser justos. Muitas vezes temos dificuldades de trabalhar com o próximo, seja na casa espírita, seja no mundo profissional, porque não conseguimos ceder aos nossos direitos. Eu tenho certos direitos e pronto, ninguém pode passar por ali. Por que não pode? Onde está esse limite? Onde está escrito? A pessoa, quando é resignada, a resignação é a demonstração de que a pessoa abdica muitas vezes dos seus direitos. Porque o consentimento, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, é o consentimento do coração. Não existe razão para você ser resignado. É algo íntimo. Então, se eu estou a sofrer alguma coisa, eu entendo intimamente, não sei explicar porquê, mas eu mereço. Daí, quando a vida nos colocar nas encruzilhadas, nós já teremos condições de não nos revoltarmos contra Deus, porque queremos colocar sempre culpa no outro, conforme minha culpa. O culpado são sempre os outros. Nós somos as vítimas. Somos sempre as vítimas. Nós somos as vítimas. Por que eu nasci nessa família? A gente já coloca em Deus a culpa. Sempre colocamos a culpa em alguém. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi essa coisa. Nós não pedimos, nós somos vítimas.
Mas como nós não temos alguém para colocar a culpa diretamente, aí Deus carrega todo o carro. É Deus. Então, quando nós não desenvolvemos esse elemento íntimo, a vida, quando nos coloca nos testemunhos, nós nos revoltamos porque não consideramos aquilo justiça em relação a nós. Aquilo não é justo. Eu sou uma pessoa especial, eu não poderia carregar essa cruz. Isso não é justo. Se não é justo, foi injustiça de quem? De Deus. Então nós começamos a perceber que temos dificuldades por causa da nossa condição íntima em relação ao que é ser justos ou não sermos justos. Nós temos direito ao sofrimento. Parece paradoxal. Nós temos direito a sofrer. Porque somente através do sofrimento nós crescemos. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Mas quando o sofrimento chega, a gente vira as costas. Mas é um direito. Se temos o direito de sofrer, aquele que nos traz o sofrimento é um mensageiro. Está nos trazendo aquilo que me pertence e que me dará condições para crescer. Só que infelizmente ainda não desenvolvemos essa visão e achamos que aquilo é um problema. Porque ninguém quer sofrer, é óbvio, por uma questão humana. Quem quer sofrer? Oh, que bom, chegou o sofrimento. Não existe isso. Mas a gente, pela resignação, internamente agradece a Deus, que é bem diferente. E aquele irmão que foi muitas vezes o causador daquele sofrimento é perdoado naturalmente, porque naturalmente nós entendemos que aquele direito de sofrer nos pertence e nós vamos fazer dele o melhor possível para crescer. Que Jesus nos abençoe nesta noite, nesta reflexão a respeito da sua justiça, em particular com relação ao perdão. Começarmos a pensar que o perdão não é algo externo. Ninguém dá e ninguém recebe. Isso é simbólico. Nós é que trabalhamos o dar dentro de nós. Quando nós dissolvemos todos os sentimentos contrários ao nosso companheiro, ao nosso irmão. E quando nós dissolvemos dentro de nós tudo aquilo que ainda nos faz ficar entristecido, decepcionado conosco, aí através do trabalho da reparação. E assim seja.